Crianças! Tudo bem? Depois de uma semana sem videoaula, estamos aqui de volta. E hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa AV2, que acontecerá na sexta-feira, tá? Então, o que vai cair? Primeira coisa, toda a apostila 2, tá bom? Nós vimos na apostila 2 vários gêneros textuais, várias regrinhas da gramática. Então, a tia Brenda vai fazer nessa semana uma retomada desses conteúdos. Hoje nós vamos selecionar alguns, tá? Vamos relembrar o que nós estudamos? Nós estudamos na apostila 2 contos populares, mini contos, estudamos piada, estudamos crônica, estudamos histórias em quadrinhos. Também nós aprendemos na gramática sobre tipos de sujeito, predicado, orações. Nós aprendemos o que são o que é concordância verbal. Nós aprendemos também quando nós temos uma oração verbal ou quando nós temos uma oração nominal. Então, vamos recordar um pouco desses conteúdos, tá bom? Na aula seguinte, na nossa aula online, nós estaremos fazendo a revisão que está postada aí na plataforma de vocês. Façam essa revisão em casa, gente, é muito importante. Porque se vocês deixam para fazer na aula online, vocês não vão saber o que vocês estão com dúvida. É importante já tentar fazer e deixar a aula online para corrigir. Que aí, vocês corrigindo, vocês vão ver, nossa, eu já sei essa matéria. Se você errar, você já é um indicativo. Essa matéria eu ainda não domino completamente, então preciso ter mais atenção nesse conteúdo, tá bom? Então vamos lá? Conceito. De acordo com a definição de miniconto, na Wikipédia, o número de letras é importante, mas não é rígido, normalmente definido pelos autores, ou seja, aqueles que produzem o texto de miniconto, ou organizadores de uma publicação, ou pelas possibilidades do meio de divulgação. Um exemplo, no Twitter, que é uma rede social muito utilizada por vocês, jovens, adolescentes, as postagens podem ter no máximo 140 caracteres, ou seja, não pode ultrapassar esse limite de palavras. Caracteres são letras, né, gente? Outro exemplo é a coletânea organizada por Marcelino Freire, que teve a função de criar um livro. Ele criou um livro chamado Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Ou seja, século se refere a 100 anos, né? Ele publicou esse livro em 2004, nós até vimos na nossa apostila, cujo desafio era produzir contos com no máximo 50 letras. Olha que legal, hein? E ele conseguiu. Virou um grande livro onde todos gostavam das produções de contos que ele fez, porque é necessário ter muita criatividade, conseguir fazer o início, meio e o fim de um texto usando uma limitação de letras. Nossa, não é fácil. Conto. Conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance. Veja bem, é necessário ter narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua concisão. Como assim, tia? O conto ele é linear e apresenta o início, o meio e o fim de uma história. Além do mais, ele vai apresentar situações de conflito, que é quando surge um problema na narrativa. Depois ele vai apresentar uma situação de clímax. E em seguida vai apresentar um desfecho, tá bom? Crônica, também vimos crônica. A crônica se destina à publicação em jornal ou revista. É um gênero textual que é inspirado nos acontecimentos diários. O autor ele vivencia situações e a partir dessas vivências ele vai conseguir transpor em palavras esses acontecimentos. Lembra que nós vimos um texto na nossa apostila que a esposa tinha comprado uma geladeira e ela não conseguiu pagar as parcelas dessa geladeira, sendo que seu marido era um cobrador e foi até a casa dele mesmo cobrar sua própria esposa através de uma placa. Então, assim, nós vimos até que teve um pouco de humor, né? Porque a esposa fica aborrecida. Como é que meu próprio marido pode cobrar de mim? Mas Só que é importante, né, levar em consideração que é a profissão dele. Então, vamos lá. Na crônica, ela se diferencia da notícia pelo fato de ser um texto
que ele é inspirado no acontecimento diário, no entanto, sobre uma visão criativa do escritor. Não é mera transição da realidade, você não está contando uma notícia. Você está tendo uma inspiração particular sua para trazer um tema a partir de uma narração, tá, gente? Então, aí nós vimos até vários exemplos e fizemos. Sujeito e predicado. Agora vamos para a gramática. O que é sujeito? Sujeito é o termo da oração que concorda com o verbo. Então, sujeito, ele vai ser movimentado, ele vai receber uma ação, um estado pelo verbo, tá bom, gente? O sujeito também, ele constitui seu assunto central e também apresenta-se como núcleo, um substantivo, um pronome ou uma palavra substantiva, tá bom? Sujeito e predicado, qual é a diferença? Eu tenho vários tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, indeterminado, desinencial ou oculto e sujeito inexistente, ou seja, ele não existe numa oração. E tenho também, nós vimos também tipos de predicado, que é o verbal, nominal e o verbo nominal, tá? Nós vimos mais o verbal e o nominal. Na aula seguinte, nós estaremos relembrando um por um, tá? Fiquem atentos para a gente tirar qualquer dúvida que ainda permaneça em relação a um desses conceitos gramaticais. E aí, hoje nós relembramos 3 tipos de gênero textual: conto, miniconto e crônica. E também demos uma introdução aí aos conteúdos de sujeito, predicado e tipos de sujeito. Na aula seguinte, na videoaula seguinte, estaremos aprofundando um pouco mais sobre esse conteúdo que nós já vimos. Se você ainda tem alguma dúvida, anota no seu caderno que nós vamos solucionar, tá bom? Um grande beijo e até nossa aula online.